comentar com você neste vídeo sobre a contratação do Rômulo pelo Palmeiras, tá? Alguns já afirmam que a contratação já está praticamente resolvida, outros que ainda falam que ainda detalhes estão aí para que o jogador seja contratado de fato pelo Verdão, né? Evidentemente que é daquele tipo de contratação para a qual muita gente vai torcer o nariz, né? Em virtude de que o Rômulo está chegando ao Palmeiras vindo de um time pequeno do futebol brasileiro, que é o Novo Horizontino. Beleza, mas nem sempre significa que um jogador que vem de uma equipe pequena possa necessariamente ser um jogador ruim. Acho que esse não é o ponto com a torcida do Palmeiras, né, quando a gente fala de um nome como o do Rômulo. Acho que o ponto é outro. Vamos tentar investigá-lo também neste vídeo aqui. Só antes chamar a sua atenção para o fato de que este vídeo tem um patrocínio da PagBet para você que curte uma aposta esportiva, tá? PagBet, gente, é uma casa de aposta que chegou recentemente aqui ao mercado, né? Para democratizar o acesso às apostas aqui no Brasil, porque você pode depositar R$1 e com este valor de R$1 você já começa a jogar na PagBet. Além do que, as odds são sempre muito altas, são altas. Você pode pesquisar, são das mais altas que você vai encontrar no mercado. Além disso, você tem um atendimento humanizado durante 24 horas. Isso é importante. Quando você tem uma casa de aposta, tem um problema na casa de aposta, aí você vai tentar falar com alguém, aí vem uma máquina para falar com você, ou então vem uma pessoa lá, mas você é o 546 lá no atendimento, enfim, aquela que você fica 3, 5 horas lá esperando, cansado e tal, envelhece lá na cadeira e nada, né? Isso não acontece na PagBet. E de madrugada, tem gente mesmo para me atender? Tem uma pessoa para te atender na PagBet. Eu fiz o teste 4 vezes, me deparei com uma atendente lá em 3 oportunidades e com um atendente em outra oportunidade, tá? Bom, além disso, gente, o lema é acertou, tá pago, porque se você ganhar uma aposta, você pode pedir imediatamente o dinheiro para sua conta, cai em fração de segundos, porque tanto o depósito como o saque na PagBet são feitos via Pix. De fato, eu acho que é interessante para você que curte aposta esportiva. Agora, tá na dúvida, coloca um valor pequeno, coloca lá R$1 para você ver, se você curte a atmosfera, curte o layout, ver se é isso mesmo. Para mim né? Mas é a minha opinião. Acho que você deveria colocar R$1, R$2, R$3, um valor pequeno. E se você não curtir, antes de você fazer sua aposta, você pode pedir o dinheiro de volta, que também eles entregam rapidamente na sua conta. O outro dado interessante é que se você ganhar um bom dinheiro, também entra na sua conta imediatamente, sem nenhuma burocracia. Não ficam te enrolando aí, como fazem outras casas de aposta. Beleza, gente? Não conhece, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar lá na PagBet, beleza? Ok. Falemos então do Rômulo. Bom, já investigando essa questão da insatisfação do Palmeiras com o nome como o do Rômulo, eu acho que isso acontece pelo seguinte: não é que o torcedor do Verdão e a torcedora do Verdão não estejam dispostos, né, a aceitar um jogador como esse. O problema é que são sempre esses jogadores com perfis baixos, né? Com raríssimas exceções, é Bruno Rodrigues da vida, é Caio Paulista, é não sei quem. Aí de vez em quando aparece um Aníbal Moreno, né? Que numa partida importante na reserva, né? Tal, não sai do banco de reservas para o Rios, por exemplo, né? Enfim, né? Então eu acho que o problema é esse. Por que quando o Palmeiras vai atrás de um jogador e contrata um jogador como Igor Coronado, sabe, o Palmeiras pode contratar o Rômulo, tá tudo muito bem. Este é o problema da torcida do Palmeiras com essa contratação, né? Por quê? Porque o Verdão nunca vai atrás de um Igor Coronado da vida, né? Quando isso acontecer, tá tudo bem buscar o Rômulo, mas não, gente. Desse tipo de contratação, o Palmeiras desiste, o Palmeiras não quer, né? O Palmeiras não quer contratar os grandes jogadores. A gente viu claramente na final que o Palmeiras está precisando de reforços, né? Evidentemente que assim, esses jogadores são importantes até mesmo para que os mesmos de sempre não joguem. Porque qual é o problema também da contratação de um jogador como o Rômulo? A possibilidade, inclusive, dele não ser bancado, porque os mesmos de sempre vão continuar jogando, né? É o tal do Rony da vida, enfim, esses jogadores, né? Mike improvisado, essa situação aí. Então é isso que gera, na verdade, esse desgaste da torcida do Palmeiras em relação à possibilidade dessa contratação, né? E eu entendo perfeitamente isso daí. Dito isso, meus amigos, minhas amigas, dito isso, eu diria pra você, o Rômulo é um bom jogador. É isso mesmo. Evidentemente que vai chegar no Palmeiras como uma aposta. E enquanto aposta, pode dar certo ou pode dar errado. Porque veja, o Rômulo na temporada passada, por exemplo, ele não conseguia jogar o que tá jogando agora. Né? Não na temporada passada, vamos lá, no começo da temporada passada e a outra. Porque a temporada passada, de fato, ele jogou bem, tá? Ele foi importante sim, foi a melhor temporada da carreira dele. Por enquanto é o jogador de uma temporada, mas também tem 22 anos, dá pra entender. Agora, quando a gente olha para o Rômulo em campo, ele de fato tem uma percepção dos acontecimentos do jogo que é muito profunda no setor de meio de campo.
É um típico camisa 10, né? Jogador que manda muito bem pelo corredor central, né? Jogador que cai também muito pelo setor esquerdo, às vezes até parece um ponta, né? E do nada ele entra na área, né? Fazendo um facão em velocidade, entra na área, né? Toca a bola, passa essa bola e ataca o espaço na diagonal para chegar ali na área. Acho que precisa melhorar a sua pisada dentro da área, né? Um jogador que, pela habilidade que tem, ele pode e deve finalizar muito mais. Por que ele tem a habilidade de poder finalizar muito mais? Porque os passes são muito bons. É um jogador que acerta muito os passes, né? Um jogador que tem bons números em relação a passes, passe curto, passe médio, passe longo, né? Jogador que nessa temporada tem 37 jogos, temporada, vamos combinar, né? Passada, 37 jogos, 15 apenas como titular, 15 jogos como titular, né? Porque na verdade, como eu disse pra você, o Rômulo é um jogador muito novo ainda, né? E no time como o Novo Horizontino, ele demorou inclusive para ganhar essa titularidade. Por quê? Porque é um time que tem que o técnico gosta, evidentemente, que defenda muito mais do que crie no meio de campo, né? Então nem sempre o Rômulo foi titular. Mas vamos lá, nos 37 últimos jogos do Rômulo, na verdade, vamos colocar aqui fazer esse recorte dos últimos 37 jogos, 15 como titular, né? Ele marcou 7 gols. 7 gols e deu 5 assistências. São números bastante generosos, né? Muito interessantes, né? Ele deu 55 passes que foram decisivos para a equipe do Novo Horizontino. É um número muito grande, se você considerar que o Novo Horizontino é um time que chega muito pouco ao ataque, que faz poucos gols, né? E tem uma nota aí, acho que muito importante, é um jogador que tem ali uma capacidade de crescer enorme, tem muito potencial, pode evoluir em tudo que ele faz, a gente vê potencial de evolução. Nas finalizações, né? Na chegada ao ataque, em pisar muito mais dentro da área, acerta muito passe, pode acertar mais e tem capacidade para isso, aparentemente. E, sobretudo, na condução. Acho que nesse ponto aí a condução é interessante, porque ele é um cara que mantém uma condução com segurança, né? Então poderia conduzir um pouco mais por aquele corredor central quando ele está muito ocupado ali à frente ali da área, né? É um jogador que consegue ter uma criatividade legal para achar um passe, né? E quando a equipe a adversária está marcando muito, né? Ele consegue achar esses passes vencedores. Um jogador que tem esse potencial de crescer muito mais nisso daí também. Contudo, um jogador que acha que precisa trabalhar melhor. Ele não fica muito confortável quando ele é colocado, por exemplo, no setor direito. Até hoje, por exemplo, nunca se sentiu confortável. Por exemplo, não é um jogador, por exemplo, para chegar e você colocar no lugar do Mike. Pode até acontecer, e aí, evidentemente, ele pode até entregar muito mais que o Mike. Mas nesse curto tempo de carreira como titular, como jogador profissional do Rômulo, a gente percebe que o forte dele não é pela direita. De certa forma, portanto, não é um jogador para chegar, para atuar ali naquele setor. É um jogador que hoje, se chegasse, poderia perfeitamente ser colocado na esquerda no lugar do Poçante Rony. Você que está aí me vendo agora neste momento, você acha que o Abel vai fazer isso? Você acha mesmo? Né? Meus amigos, se o Palmeiras contratar um Messi, o Rony não sai da equipe do Palmeiras, né? Não sai. O Palmeiras contratar Di Maria, Messi, contratar enfim, não sai. Contratar De Bruyne, na verdade aí joga em posição diferente, né? Enfim, grandes atacantes do futebol mundial, o Rony vai continuar sendo titular do Abel. Mas o Juazeiro não joga bem uma partida que presta há muito tempo, não interessa. Ele vai continuar. E aí, meu irmão, tem aquela coisa, né? Aí fica difícil também, né? Abel também tem que começar a ajudar, porque a coisa já não tá funcionando tão bem. Você precisa se lembrar que na temporada passada não estava já não estava legal. O Palmeiras conseguiu o título, porque o Botafogo não conseguiu. O Botafogo refugou, né? E os outros postulantes também refugaram em toda a temporada. O Flamengo teve uma das piores temporadas desde 2019, né? O Palmeiras já tinha desistido da conquista na prática, gente, né? O Palmeiras, na verdade, do nada, opa, a gente pode ganhar esse título aí, ó. Né, que já estava perdido. É aí que o Palmeiras ganha também por causa da ruindade dos outros. Mas na temporada passada o Palmeiras já não era mais esse time com esse perfil tão protagonista e vencedor como a gente viu em outras temporadas. As coisas estão mudando. Por quê? Porque não vai ficar impune a agressão que a dona Leila Pereira faz ao Palmeiras. Não vai ficar impune também a teimosia do Abel em relação a algumas situações, como por exemplo a chegada de alguns jogadores, né? Essa mania de bancar jogadores como o Rony Rocha e outros jogadores, não vai ficar impune. Num certo momento não vai. E já não está ficando, né? A perda do título não foi motivado pela chegada dessa dificuldade do Palmeiras. Ela já existia na temporada passada, a despeito da conquista do título brasileiro. Então, eu acho que o Rômulo pode ser, sim, interessante para o Verdão, né? Agora, evidentemente, que se um jogador chega
e ele é colocado na direita, não vai funcionar. Se ele chega e fica muito tempo no banco, você quebra também ali a própria expectativa do jogador, né? É complicado, a gestão do reforço do Palmeiras não é das melhores, né? O jogador chega, nem sempre é utilizado. A gente viu agora, por exemplo, a questão na final de que o técnico tira um dos melhores da equipe, um dos mais lúcidos da equipe no segundo tempo, um jogador que nunca na verdade, totalmente bancado pelo técnico, que é o Flaco Lopes, né? Então, fica realmente complicado. Então, isso pode dificultar muito na adaptação do Rômulo. Mas se nós olharmos para o que é a carreira dele neste momento, a gente pode claramente aqui falar para vocês. É uma aposta válida do Palmeiras, sim. E é habilidoso o jogador. É habilidoso, é muito bom jogador. Pelo menos o que a gente viu em 2023, sim. Jogador muito acima da média para o contexto aqui do futebol brasileiro atualmente. Se vai dar certo ou não vai dar certo é outra questão. E o fato de não chegarem outros grandes atletas, o Palmeiras não contratar grandes jogadores, na verdade, coloca um próprio peso, coloca um peso para o Rômulo que também pode dificultar a sua adaptação e invalidar essa contratação. Agora, que de fato, em teoria, é uma contratação interessante como aposta, certamente é que é. Tá bom, gente? É isso.